Olá! Hoje nós teremos a nossa primeira aula remota de produção textual. Você aí de casa, pegue seu caderno e uma caneta e acompanhe todo o vídeo para nós conhecermos vários gêneros textuais, principalmente o artigo de opinião. Vamos lá? O artigo de opinião, o que seria isso? O objeto é o tema sobre o qual se desenvolve a argumentação. A tese, o ponto de vista do autor sobre o tema a ser desenvolvido, a ideia a ser defendida. O que seria argumentos? São as razões que fundamentam o ponto de vista do autor. Devem relacionar-se diretamente com o tema da argumentação e, logicamente, com o ponto de vista defendido. Bom, uma das características próprias do artigo de opinião é porque ele é escrito em dissertação-argumentação, mas o foco dele não é a dissertação, e sim a argumentação, pois os dados coletados na dissertação, eles servirão como base de argumentos para o meu texto de opinião. E como o nome já diz, texto de opinião ou artigo de opinião, a opinião do escritor é o foco, e isso faz com que tente persuadir o interlocutor. O escritor, ele tenta convencer o interlocutor daqueles argumentos colocados ali. Então, por isso é muito importante que o escritor do texto saiba coletar os dados, saiba selecionar os dados. Pois quando escreve-se um texto dessa forma, desse argumento, desse gênero, ele precisa ter um conhecimento de mundo abrangente, para que ele possa falar de várias vertentes e não foco só em uma. Então, por isso que o artigo de opinião, a linguagem dele é um pouco mais objetiva do que os outros gêneros textuais. Geralmente, ele é escrito em primeira pessoa. Se não for escrito em primeira pessoa, pode ser do singular e do plural, né? Então, por isso que o gênero argumentativo, artigo de opinião, ele tem essas características próprias dele. Ao falar sobre temas polêmicos, evitem esses tipos de frases. Observem. Além da seleção de dados ser super importante no texto argumentativo, também tem a contra-argumentação. O que seria a contra-argumentação? A contra-argumentação são ideias contrárias no texto, são ideias expostas para gerar um debate dentro do texto. Isso faz com que o escritor antecipe um argumento que o próprio interlocutor tenha, e isso vai gerando um diálogo, uma conversa entre o escritor do texto argumentativo e o leitor, e isso vai o convencendo daquele tipo de opinião exposta ali. Por isso que a contra-argumentação é um dos fatores importantíssimos dentro da produção textual do artigo de opinião. Outros exemplos. Evitem generalizações. Observem a seguir. Todo político é corrupto, nenhum europeu toma banho. Generalizar sem dados ou com dados insuficientes revela nossos tabus e preconceitos. Evitem. Sempre, pessoal, evitar falar sobre algo que eu não tenho conhecimento, certo? Existe uma diferença em elaborar um artigo de opinião e um texto dissertativo. Observem aqui. No artigo de opinião, eu defendo uma tese, certo? Uma reflexão sobre aquele assunto, uma crítica, né? Uma posição própria sobre o assunto. Já o texto dissertativo, o autor apenas discorre, apenas fala sobre o assunto, expõe uma ideia a respeito dele, mas não especifica nenhuma defesa sobre isso, apenas fala, coleta dados e expõe ali, certo? Essa é a verdadeira diferença.
Assim como sabemos que a opinião é o foco, então aí está a verdadeira diferença entre a dissertação e a argumentação. Fora isso, nós temos a coleta de dados, nós temos que falar sobre o dado e também dar opinião sobre aquele dado exposto no meu texto. Esses tipos de estratégias que nós estamos hoje são estratégias que ajudam, que auxiliam na venda, entre aspas, do artigo de opinião, do convencimento daquele tema para o leitor. Então, por hoje é só. Então, você vai ter uma atividade no final do vídeo e eu espero na próxima aula. Beijo e tchau!